Na live de ontem, a gente começou a falar de um tema referente à expansão de consciência, que é o mito ou alegoria da caverna de Platão. Nós trouxemos essa história, só que a gente colocou a nossa visão, o nosso entendimento, considerando tudo que a gente tem, o horizonte da consciência, né? Tudo que a gente tem de conhecimento, de tudo que a gente já conseguiu costurar aí de informações, tá? E a gente vai começar a passar ponto a ponto com vocês a partir de hoje, explicar cada passo da caverna de Platão. Essa aqui é uma representação da caverna de Platão. Então a gente vai passar por cada um desses elementos e a gente vai dar a nossa visão. Convido vocês aí a refletirem sobre essa nossa visão, porque eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando, eu quero que vocês criem e tirem as vossas próprias conclusões. Primeira parte da caverna de Platão. O que é a caverna? Então a caverna representa a ilusão da realidade em que nós estamos inseridos. Nós quem? Nós, humanidade. Cada um está inserido em uma caverna, ou seja, você está cercado e limitado no seu raio de visão por uma série de questões. Você não consegue ver o todo, você não consegue ver a verdade como ela é de verdade. Você tem essa limitação. Uma visão que a gente pode ter da caverna, então, seria o quê? Essa realidade que é forjada pela nossa mente em que nós vivemos, nós estamos inseridos. E seria a nossa realidade material também, a realidade física, a 3D que a gente chama, né, a dimensão, a terceira dimensão, que ela é ilusória. Por quê? Porque a nossa essência não é material, a nossa essência ela é espiritual, ela é imaterial. Tá? Então nós estamos inseridos numa ilusão. Por isso que muita gente fala aí da Matrix e tudo mais, né? Porque a gente realmente, isso aqui é uma ilusão, porque a gente está a gente consegue enxergar só um pedacinho de quem realmente a gente é. Vamos andando pela caverna, a gente pode olhar aqui para essa questão, a visão dos prisioneiros, né? Então vocês lembram na história que os prisioneiros eles estavam amarrados, presos, também com os seus pescoços, onde eles só podiam olhar para a parede na frente deles. Então a gente pode chamar essa região e os prisioneiros que eles estão inseridos em uma zona que a gente pode chamar de zona da ignorância, que seria o quê? É o senso comum. Seria a massa, né? Tem gente que fala aqui que é a manada. Em outras também palavras, a zona de conforto. Nessa realidade material em que nós vivemos, na nossa realidade física, nós estamos, entre aspas, presos. Nós estamos presos a essa realidade. Eu não posso simplesmente falar assim, eu quero viver numa outra realidade. Não, eu preciso viver essa realidade aqui. Tem motivos? Sim, tem um motivo para isso. Nós estamos nessa vibração porque nós vibramos nesse padrão de energia. Lei de causa e efeito. E para se libertar, eu preciso fazer esse trabalho, eu preciso desenvolver a minha consciência para me libertar disso. E um detalhe, através do meu próprio esforço. Eu não posso ir até vocês e falar assim, não, eu vou desenvolver a consciência da Salete, por exemplo. Não é possível isso. Então, desenvolvendo a consciência, eu me liberto dessa realidade física. Só que assim, a liberação dessa 3D, ela tem, ou seja, a evolução, né, a expansão de consciência, o desenvolvimento da consciência, ela tem dois aspectos. Então, eu evoluo intelectualmente, através do conhecimento, adquirindo conhecimento, experiências, e eu evoluo moralmente. Só que as duas são independentes. Se a gente olhar à nossa volta, a gente pode ver muito claramente isso. Pessoas que têm a inteligência muito desenvolvida, mas muito pouca moral desenvolvida. Então, aquela pessoa que tem uma inteligência enorme, só que ela usa para fazer o mal. E vice-versa. Pessoas extremamente humildes em termos intelectuais, mas de uma moral espantosa. Então, são dois aspectos de evolução que são independentes. Como que acontece o processo de evolução aqui? Nessa realidade, ela acontece por meio do quê? Das experiências que a gente vive, por meio do conhecimento que a gente adquire, por meio das escolhas que a gente faz e dos resultados dessas escolhas. Ou seja, cada escolha eu tenho um resultado, ação e reação. Tem as consequências dessa escolha, e isso sempre é um aprendizado para mim. Mesmo que não seja um bom resultado, é um aprendizado. É um conhecimento que eu estou adquirindo, e a gente vai adquirindo todo esse conhecimento, experiências, tudo isso a gente vai adquirindo ao longo de várias existências sucessivas. Então, eu vou vivendo sucessivas vidas, existências, e eu vou aprendendo um pouquinho em cada uma. Porém, o que acontece é que às vezes a gente olha ao redor e a gente vê as atrocidades acontecendo,
A gente fala, caramba, fulano matou 30, ciclano fez isso, fez o mal para outra pessoa e tal, sabendo que estava fazendo mal. E, poxa, mas como assim? Como que essas pessoas estão evoluindo? Existe uma lei, e depois a gente pode falar disso, que assim, o progresso ele é inevitável. Tudo evolui. Tudo está em constante evolução. Tá? Então, todos nós estamos evoluindo a cada dia. Todos, sem exceção. Só considere e reflita a respeito disso. Se uma pessoa, como a Kátia falou, uma pessoa talvez nessa existência aqui, se ela matou 10 pessoas, ela está evoluindo? Como a Kátia falou, talvez ela não esteja evoluindo. Mas e se na outra existência anterior ela matou 100 ou matou 500? Ela está evoluindo? Proporcionalmente, sim, ela está evoluindo. É que ela ainda está naquela parte da curva onde ela está na polaridade negativa. Exatamente. Então, tudo que ela faz naquela polaridade, a gente percebe como negativo. Mas existem o menos 20, o menos 10, o 0 e assim. E tudo é evolução. E assim vai seguindo. Tá? Até um ponto que ela vai chegar numa existência que ela não vai matar ninguém. E aí ela vai começar a virar a chave nesse contexto. Só que não é só esse contexto que conta, né? Eu tenho várias outras frentes para evoluir. Mas essa é uma que chama muita atenção. Caramba, o cara matou 10 e está evoluindo? Mas espera aí, o que aconteceu antes? Né? Então pensem nisso. Então todos os caminhos levam ao progresso. Tudo que a gente faz leva ao progresso. Não tem certo e errado. E depois, em outra live, a gente vai falar sobre isso. Não existe certo e errado. Existe experiência e resultado. Isso é crença de certo e errado, hein? Uma coisa importante, esse processo de desenvolvimento, ele é individual. Eu já falei isso, vou repetir. Esse processo, ele é individual. Eu não posso carregar ninguém nas minhas costas, eu não posso fazer esse desenvolvimento por ninguém. Cada um está no seu tempo, está no seu ritmo e vai fazer esse caminho. Leve 100 anos, leve 1 milhão de anos. Mas todos nós estamos trilhando esse caminho e esse processo é individual. Só que é o que acontece. Como a gente está preso nessa realidade material ilusória, o que acontece ainda aqui? Por que essa zona é uma zona de ignorância? Porque ainda a gente está, a maioria de nós, ainda tem o ter mais valorizado do que o ser, ainda a competição prevalece sobre a cooperação, né? Não existe ainda aquele conceito de fraternidade, onde todo mundo contribui, todo mundo pode contribuir. Nós estamos bem longe disso ainda, né? Cada um está olhando para o seu. O egoísmo ainda prevalece sobre o altruísmo. Desequilíbrios, excessos, vícios, a própria zona de conforto, né? O que é a zona de conforto? Eu estar lá na minha situação e não buscar fazer nada. Ah, tá bom do jeito que tá, sempre foi assim, nunca vai mudar. A tal da história da Gabriela, né? Você nasci assim, vou morrer assim. Ausência de responsabilidade, de autorresponsabilidade, ou seja, eu não assumo as rédeas da minha vida e, consequentemente, a ausência de amor próprio, porque se você não assume a responsabilidade pela sua vida, você não está se amando. E a ilusão do quê? De que eu estou separado do todo, que eu sou um ser independente de tudo que acontece na minha volta. E a gente já falou disso, né? Que nós estamos integrados nesse todo, mas assim, quando estamos nessa região, a gente não consegue enxergar isso. A questão toda eu acho que tem muito a ver exatamente com isso que ele falou agora, de enxergar. Aquilo que os nossos olhos veem, a gente toma como uma verdade absoluta. Uhum. E o que os nossos olhos veem? O meu olho está vendo a Kátia separada do Edu. Está vendo separada de todos vocês que estão mais longe ainda de mim. Então, assim, é difícil para a mente processar. Conceber isso. Peraí, o que eu estou vendo com esses olhos que a Terra há de comer um dia é mentira? Né? E, na verdade, não é mentira, é que os olhos, eles têm um véu. É como se a gente pudesse ver uma parte da realidade, mas não tudo. E às vezes algumas coisas ficam contraditórias para a gente. A nossa mente não consegue aceitar. Bate de frente com aquilo que a gente está olhando. Consequências da massa viver nessa região, da zona da ignorância, como a gente fala, da zona de conforto, do senso comum. Por essas pessoas estarem na zona de conforto, não buscarem o conhecimento, elas se submetem, e eu vou dizer nós, porque muitas vezes a gente faz isso também. Por eu não buscar o conhecimento, eu me submeto a crer nas verdades alheias, ou seja, eu não busco o conhecimento para entender como funciona e eu acredito no que alguém está falando, mesmo que não seja verdade. Isso é muito perigoso. Se eu não busco conhecimento sobre algo, eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Não existe o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É você questionar as coisas como elas são e não aceitar tudo assim, sem questionar e aceitar e só acreditar. Por quê? Porque sempre foi assim. Eu preciso ter conhecimento para poder questionar as verdades que são ditas para mim, não aceitar tudo.
Então existe uma situação de submissão, de inércia, de conformismo. Por conta dessa falta de conhecimento, nós muitas vezes desconhecemos também as leis que regem o universo. E pior ainda, nós nos desconhecemos a nós mesmos. Eu não sei quem eu sou, eu não sei como é que eu me sinto, eu não sei como é que está o meu emocional, eu não consigo ter essa visão, porque eu não estou prestando atenção nisso. Sabe que é impressionante, assim, geralmente quando eu começo um processo terapêutico com alguém, eu pergunto para a pessoa, como que você se sente quando você pensa numa determinada questão que te incomoda? E a pessoa, ela para, ela fica olhando, ela não sabe responder, ela não sabe reconhecer o que ela sente. Mas tá, e o que o teu corpo sente? E ela fala, nada, não tô sentindo nada. Aí você começa a dar algumas sugestões. Por exemplo, como que tá a região do seu peito? Tá leve ou sente que tá pesado? Nossa, agora que você falou, realmente tá pesado. Tá. Por quê? Porque eu direcionei o foco da atenção dela para aquela região. Mas ela, por si própria, ela não consegue nem se perceber. Então, imagina, a gente fala tanto dessa questão da razão, mas existem todos esses outros aspectos que são importantes e que fazem parte de quem eu sou. Uhum. E a gente simplesmente ignora, desconhece. Tá? E eu vivo preso a isso. Eu vivo preso a essa situação de desconhecimento, de inércia, de conformismo, de desconhecimento. Por eu desconhecer as leis do universo, eu não sei como é que o universo funciona, eu vou viver minha vida em constante desequilíbrio. Consequências disso: resistência, atrito, sofrimento, dor, doença. Por que a gente fica doente? Por causa de alguma resistência, de algum desequilíbrio, de algum desacordo com as leis universais que regem o universo. Qualquer tipo de desequilíbrio gera mais gasto energético. E se você precisa gastar mais energia para corrigir um equilíbrio, significa que algumas outras partes dentro de você não estão recebendo esse suprimento de energia que precisava para funcionar corretamente. Tá? Então, é literalmente uma compensação. Você envia para onde você está focando a sua atenção, onde está em desequilíbrio, e acaba faltando em cobertor outro. Curto, que nem fala. Tá? Você puxou lá, o pé descobre. Agora, responda para mim, como é que eu vou corrigir um problema, um defeito, um erro, uma falha, se eu não conheço a mim mesmo? Se eu não sei onde eu estou errando? Como é que eu vou corrigir um erro que eu não sei que eu tenho? Ou uma falha que eu não sei que eu tenho? Nessa zona, o que acontece? A minha vida está uma droga, né, como se fosse um barco à deriva, sem direção, a minha vida não tem sentido, eu estou vivendo, como o Zeca Pagodinho fala, deixando a vida me levar, e eu fico, na maioria das vezes, esperando um milagre acontecer na minha vida. Por quê? Eu não tenho força, não tenho conhecimento, eu não tenho energia para fazer nada, para buscar nada. O que eu vou buscar? Eu não sei nem aonde buscar. A gente fica preso, a gente fica inerte, a gente fica sem ação, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Ficamos esperando um salvador, alguém para me salvar. E aí entra de novo, né, a questão do acreditar, de crer. Não, aquele fulano vai resolver o meu problema, aquele outro vai resolver, aquele outro agora vai. Eu estou sempre delegando a responsabilidade. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Exatamente. Né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu estou delegando tudo, eu não assumo a responsabilidade da minha vida. A gente vai parar por aqui, mas para vocês refletirem para amanhã. Se eu não tomo a rédea da minha vida, tem alguém que toma por mim. Então, se eu não estou no comando, alguém está comandando a minha vida. Se eu não estou comandando ela, eu sou comandado. E quem comanda a sua vida?